Bom, então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta sobre resíduos sólidos, independente do período de pandemia. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas explicando o nome da disciplina ou o nome daquele conteúdo que a gente vai abordar. E é sempre bom a gente começar por isso, porque tem que ter uma lógica. Não adianta, no título estar escrito sobre resíduos sólidos, eu vim aqui e falar sobre, sei lá, Nova Zelândia. Também não adianta nada. Então, acho que a gente tem que realmente conversar sobre o assunto que é proposto. Então, por que a ideia é independente do período de pandemia? Porque o que hoje a gente está escutando muito na mídia é que esse é um momento importante para que a gente faça a gestão dos resíduos sólidos de forma adequada, que é importante que a gente descarte nossos resíduos de forma adequada, só que eles esquecem que esses resíduos já são gerados há muito pouco tempo. Ou seja, que esses resíduos que hoje nós estamos gerando em casa, esses resíduos com potencial de infectar, enfim, outras pessoas, já são gerados há muito tempo, não é de hoje. O que acontece hoje é que nós estamos gerando em grande quantidade, e aí, obviamente, a gestão sobre esse tipo de resíduo, ele acaba realmente sendo um pouco mais complicada, né, um pouco mais trabalhosa. Mas quando a ideia surgiu de falar independente do período de pandemia, realmente a situação é essa. A gente não se ater somente a esse período, mas fazer uma recordação do que aconteceu já historicamente com relação aos resíduos sólidos. Então, para a gente começar a contextualizar esse assunto, que no meu ponto de vista é muito interessante, eu gosto muito de abordar sobre isso, eu já leciono no Instituto Federal há 6 anos e meio, e desde o início eu leciono sobre a cadeira de resíduos sólidos, né, o controle de resíduos sólidos, emissões, efluentes, falo um pouquinho sempre de legislação ambiental, uma coisa que eu gosto muito de abordar. Então, uma coisa que eu sempre faço no início das aulas também é fazer aquela contextualização, trazer o histórico de resíduos sólidos lá do início, né, de como começou essa história toda de resíduos sólidos. Bom, a gente já sabe que os resíduos sólidos são gerados desde quando existe a humanidade, né? É claro que existe uma grande diferença lá de 1500, aí vamos botar de quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? Até hoje, nós geramos resíduos sólidos de forma intensa, certo? A única diferença é que, com o aumento populacional, a gente tem esses resíduos sólidos muito mais à vista. Além disso, a gente tem um aspecto muito importante, que é a urbanização. Então, no momento que tu tem o aumento populacional e a questão da urbanização, ou seja, as pessoas saindo da zona rural, indo para a zona urbana, e ao mesmo tempo esse aumento, né, populacional dentro da zona urbana, nós acabamos criando um problema relacionado aos resíduos sólidos, ou seja, como fazer a gestão desses resíduos que estão sendo gerados. Uma outra característica é que os resíduos sólidos, eles se alteraram ao longo do tempo. Enquanto lá, muito tempo atrás, nós tínhamos uma grande quantidade de resíduos orgânicos que eram gerados, e a sua disposição era feita de maneira muito mais afastada, digamos assim, das pessoas, né, de onde elas se reuniam. Hoje nós temos após o período, né, de Revolução Industrial, nós temos uma grande mudança nessas características. Hoje nós temos embalagens plásticas, hoje nós temos pneus, hoje nós temos pilhas, baterias, nós temos lâmpadas fluorescentes, nós temos uma série de resíduos que antigamente não eram gerados, e aí a gente precisa dar uma solução para isso, certo? Quando a gente fala de resíduos, por exemplo, de serviço de saúde, que é um grande problema que está sendo falado hoje, esses resíduos não estão sendo gerados em ambientes fora do ambiente hospitalar, não estão sendo gerados a partir de agora. Desculpa. Esse resíduo já está sendo gerado há muito tempo atrás. Desde quando surgiram os remédios, a gente tem consumido remédios, esses remédios têm saído da validade, nós estamos gerando esse tipo de resíduo de serviço de saúde dentro das nossas casas. Então, isso não pode ser tratado como uma novidade. Isso tem que ser tratado como uma gestão de resíduos de uma forma completa, e não só hoje, como também há muito tempo atrás. Bom, então nós estamos vendo que os resíduos não são gerados hoje, que eles têm umas características que vêm sim sendo alteradas. Nós tivemos a Revolução Industrial, que trouxe para nós uma outra característica de resíduos sólidos, um aumento na questão de poluição ambiental relacionado a isso também.
E hoje nós estamos vivendo uma nova era, que a gente chama de revolução da informática, né, revolução dos sistemas de informática, e aí nós também temos novos resíduos com outras características que também devem ser dado o seu destino, seu gerenciamento de forma adequada. Bom, considerando então o que nós temos hoje, nós vemos que a urbanização pode ser um grande problema quando a gente fala de resíduos sólidos. E isso não é só por causa de uma questão de gestão pública. Muitas vezes nós temos pessoas que, inclusive hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra que relacionou muito bem a questão da água com a questão dos resíduos sólidos. As pessoas, quando elas vão, enfim, ou vai surgir uma nova cidade, ou quando elas vão realmente se localizar em determinado local, né, se instalar em determinado local, elas se instalam geralmente em regiões ribeirinhas, ou seja, perto de mananciais de água, justamente porque a água é um bem necessário para qualquer tipo de situação. E aí, quando a gente tem isso, nós temos algumas moradias que são tratadas como irregulares, ou até mesmo aquelas moradias que são regulares, ou seja, aquelas que são autorizadas a sua instalação naquele determinado local, mas os resíduos que são gerados por estarem em uma região mais afastada e muitas vezes irregular, o serviço de coleta não passa e nós temos um grande problema. Ou seja, aquelas pessoas que geram aqueles resíduos, para se ver livre, muitas vezes jogam no rio, né, no arroio, ou seja, para se ver livre daquilo, ou deixam aqueles resíduos espalhados naquela rua, né, que passa naquela vizinhança, naquele local. E aí nós temos um grande problema com relação à poluição de resíduos, certo? É claro que a primeira coisa que a gente, quando vê uma situação como essa, a primeira coisa é dizer que nós não temos uma gestão pública eficiente, que nós não temos um apoio do governo com relação à parte de resíduos sólidos, mas a gente também precisa entender que quando a gente tem essas moradias em locais irregulares, a gente não pode exigir do poder público que ele age de forma intensiva sobre esses locais, justamente porque eles são áreas irregulares. E aí nós temos um grande problema com relação aos resíduos sólidos. Nós temos resíduos sólidos sendo descartados muitas vezes em locais completamente irregulares. Então, nós temos 3 possibilidades de descarte ou de disposição de resíduos sólidos. Nós temos os lixões, nós temos os aterros sanitários e os aterros controlados. Tá? Quando nós temos esses lugares irregulares, a primeira coisa que nós podemos pensar é que nós temos também os lixões irregulares, ou seja, áreas onde as pessoas acabam descartando os seus resíduos de forma irregular e ali causando grandes impactos ambientais. Então, a primeira diferença que eu acho que a gente tem que entender aqui é o que é um lixão, o que é um aterro. Nós vimos hoje, muito sendo divulgado na mídia, a palavra lixão para quando eles querem dizer que é um aterro, ou um aterro para quando eles querem dizer que é um lixão. Há, muitas vezes, uma confusão com relação à própria nomenclatura, à própria definição do que é isso. Então, quando nós temos um local a céu aberto, com os resíduos sendo colocados diretamente no solo, sem qualquer tipo de tratamento anterior, ou qualquer tipo de forma a não causar contaminação do solo, aqueles resíduos expostos de forma irregular, ali nós temos uma característica de lixão. E quando nós temos uma obra de engenharia, quando nós temos uma impermeabilização do solo, quando nós temos a captação do churume, quando nós temos a compactação do resíduo, e ali, sobre aquele resíduo, uma massa de terra, com grama, enfim, com vegetação, ali nós temos uma característica de aterro sanitário. Alguns lugares a gente vê, alguns autores também falam em aterro controlado, tá? O aterro controlado, ele não é superior ao aterro sanitário, pelo contrário, a característica dele está entre um lixão e um aterro sanitário. Então, o aterro controlado, digamos que ele não tem aquela infraestrutura de engenharia como o aterro sanitário, mas ele tem, por exemplo, uma camada de terra colocada sobre os resíduos. Os resíduos não ficam aparentes como no lixão, por exemplo. Então, aqui nós temos o lixão como sendo a pior hipótese, depois nós temos o aterro controlado como sendo aquele aterro nessa zona intermediária, e depois nós temos o aterro sanitário como sendo a melhor opção quando a gente fala em descarte de
resíduos sólidos, certo? Bom, fazendo esse aparato, então, geral, eu queria apresentar para vocês alguns dados que eu acho interessante que a gente possa analisar. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou mostrar para vocês algumas notícias que eu andei pegando para que a gente possa analisar ela de forma completa, tá? Então, olha só. Todos estão vendo a minha tela? Sim? Todos enxergam a minha tela? Sim? Não? Vocês conseguem ver a notícia? Dados da Abrelp? Conseguem? Ótimo. Não? Jéssica disse que não. Eduardo disse que não. Vou voltar aqui. Todos conseguem? Sim? Beleza. Então, olha só, galera. O que a gente está vendo aqui? Tá? Primeiro, mais de 40% do lixo coletado no país tem destino inadequado. Bom, quando a gente começa, quando a gente abre essa notícia, nós temos mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo, tá? Então, nós temos, por exemplo, lixo coletado, 72,7 milhões de toneladas. Isso aqui são dados de 2018, tá? Lixo com destino adequado, 43,3 milhões de toneladas, o que corresponde a 59%. E o lixo com destino inadequado são 29,5 milhões de toneladas. Esse destino inadequado que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos ou de lixão ou descarte irregular em via pública ou em qualquer outro local, certo? Então, aqui, quando a gente vê uma citação como essa, a gente já vê que o problema de resíduos sólidos, ele não é algo que seja novo, ele já vem há um longo período. Tanto é que nessa reportagem, ele fala que há, sim, um avanço com relação à coleta dos resíduos no Brasil, ou seja, há um aumento na coleta e no destino adequado, mas ainda a gente está longe dos patamares ideais. Por quê? Porque justamente nós temos ainda muitos locais irregulares, de residências irregulares, e, consequentemente, nós temos ali uma geração de resíduos de forma irregular, e aí esses dados são contabilizados. Por quê? Porque os dados que são, essa pesquisa que é feita, ela não é feita só sobre as residências que possuem coleta ou aqueles locais onde passa, por exemplo, um serviço de saneamento básico, alguma coisa assim, certo? Então, ele é feito na integralidade de alguns municípios. E aí nós temos um grande problema. Quando a gente fala de descarte irregular de resíduos, nós temos um outro problema. Vejam aqui nessa notícia que nós temos, com a época das chuvas, lixos acumulados em ruas e córregos provocam mais alagamentos. Mais uma vez, nós temos aqui o grande problema de resíduos sólidos, que não é só no período de pandemia. Nós vemos aqui um problema que já vem se arrastando de longa data, ou seja, são dados lá de 2018, trazidos pela Abrelp, e que realmente nos mostram que a gente ainda está muito longe de ter uma gestão adequada dos resíduos sólidos de uma forma integrada, de uma forma integral. Certo? Então, quando a gente fala que a gente precisa se preocupar com os resíduos gerados no período de pandemia, eu concordo, porque a gente está começando a gerar resíduos de serviço de saúde, resíduos perigosos, em ambientes não convencionais como as nossas casas, que são esses resíduos de alta periculosidade, justamente pela sua característica de infecção, certo? Mas esse problema não é um problema atual. Bom, aí seguindo então, nós temos aqui, ó, resíduos de serviço de saúde podem contribuir para a disseminação da Covid-19. E aí, lendo, obviamente, essa reportagem, inclusive com essa imagem, dá para a gente ver que há uma falta de educação, uma falta de preocupação com os resíduos que nós geramos atualmente, e aí é um problema realmente de educação ambiental, não é um problema propriamente de políticas públicas, porque a gente vê que principalmente nesse período, pelo próprio Ministério da Saúde, desde o início, né, uma preocupação muito grande com os resíduos gerados, principalmente naqueles locais onde
as pessoas estão com suspeita de Covid-19. Mas a grande pergunta que fica é, afinal, essas pessoas que estão com suspeita ou que estão com Covid, nós já sabemos disso e sabemos que aquele resíduo gerado por aquelas pessoas ou naquelas residências possuem uma probabilidade de impacto muito grande. Mas também a gente vê pelo próprio Ministério da Educação dizendo que muitas pessoas vão ter Covid, mas vão ser assintomáticas. E aí, como é que nós vamos saber se aquele resíduo descartado em uma determinada residência possui ou não o potencial de causar, por exemplo, a contaminação de quem vai recolher o resíduo, de quem vai fazer o transporte do resíduo. Por quê? Porque, vamos supor que eu tenho o Covid-19, mas eu sou assintomático, eu uso máscara, eu gero determinados resíduos na minha residência, e como eu sou assintomático, eu acho que eu não tenho Covid, eu não sou suspeito, eu não sou nada, e acabo descartando os resíduos da forma comum como eu sempre descartei, ou seja, todo aquele resíduo que nós estamos gerando hoje em casa, ele pode ter uma característica de classe 1, e aí nós vamos ver a classificação dos resíduos conforme a NBR 2004, ainda hoje. Então, nós estamos gerando resíduos classe 1 sem saber que nós estamos gerando, porque a gente é assintomático, a gente não sabe se a gente tem o Covid-19. E aí nós geramos mais um problema, por quê? Porque esse resíduo, como a gente não sabe por quanto tempo o vírus ele permanece numa determinada superfície, embora há estudos que falam o tempo de permanência do vírus, imagine que eu descarte ali uma máscara num resíduo comum, né? Sem os devidos cuidados, como o resíduo classe 1, que ele poderia ser, descarto de maneira adequada, teoricamente, porque eu coloco ele no resíduo orgânico ou resíduo reciclável, independente disso, e ele, de repente, é colocado lá num aterro sanitário, ou seja, aquele resíduo classe 1, que deveria ir para um tratamento específico e, posteriormente, para uma destinação específica para aquele tipo de resíduo, ele acaba sendo destinado para um aterro comum, como o aterro sanitário. E aí nós temos um grande problema de saúde pública, porque nós temos resíduo classe 1 sendo gerado e sendo descartado de maneira inadequada, mas não por falta de sabedoria das pessoas que estão descartando, mas realmente por falta de saber se tem ou não, se não tem aquele vírus naquele tipo de resíduo, certo? Aí, pensando nessa situação, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela escreveu algumas orientações para todos aqueles que geram os resíduos, seja ele na indústria, seja ele no serviço de saúde, seja ele nas residências, independente disso, então ele gerou uma espécie de uma carta, né, uma espécie de cartilha, para que as pessoas então saibam como descartar esse tipo de resíduo. Aí também, assistindo outras lives, outras palestras, uma enfermeira comentou que naqueles locais de serviço de saúde, e aí eu acho que, obviamente, por ser um local de grande atenção quando a gente fala de Covid, eles já foram orientados desde o início que aqueles locais onde os pacientes chegam com suspeita ou com a Covid-19, eles têm que ter um tratamento mais adequado dos resíduos, eles têm que já destinar os resíduos de forma a assegurar que eles são classe 1, destinar eles de maneira adequada. Então, o serviço de saúde, né, os hospitais, as clínicas já estão orientadas com relação a isso. A única diferença é que nesses locais onde realmente o foco é a Covid-19, independente se é um resíduo reciclável, então vamos pensar que ali foi gerado uma embalagem plástica, por exemplo. Se essa embalagem plástica, que poderia ser colocado como um lixo comum, destinado para cooperativo de reciclagem, mesmo sendo gerado em ambiente de serviço de saúde, esse resíduo com potencial de reciclagem, ele acaba sendo destinado como resíduo classe 1. Por quê? Porque ele foi gerado num ambiente onde a carga viral, né, ela é muito alta. Então, aqui a gente também tem um outro problema, e tanto é que alguns dados mostram que os hospitais, a quantidade de resíduos recicláveis gerados em serviços de saúde, né, em hospitais e clínicas, eles têm caído consideravelmente. Por quê? Porque justamente quando há uma suspeita ou a confirmação da Covid, qualquer tipo de resíduo que seja gerado ali, ele é destinado como classe 1, inclusive os recicláveis. E aí tu tem uma queda drástica na questão de quantidade de recicláveis destinados
a reciclagem, né, destinada a cooperativas. Além disso, as próprias cooperativas têm também reduzido o seu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ali pessoas que são do grupo de risco e que trabalham em cooperativas de reciclagem e que acabaram sendo afastadas do trabalho, ou até mesmo a própria cooperativa fechou, né, por um período determinado, principalmente naquela época onde não se sabia quais eram os serviços essenciais, não se sabia exatamente o que fazer, né, bem no início lá da pandemia, lá em março. Então, nesse momento, quando teve o fechamento das cooperativas de reciclagem, nós também tivemos uma diminuição do envio desses resíduos recicláveis a cooperativas, e aí nós também tivemos uma redução na quantidade de resíduos com potencial para serem reciclados. Então, verifiquei todo aquele resíduo que poderia ser reciclado também vai ser destinado para aterro sanitário. Aí nós também temos aí uma sobrecarga dos aterros sanitários, nós temos uma série de problemas também que poderão vir por causa disso, né? Então, vejam que, por mais que a gente tenha, claro, uma preocupação com os resíduos hoje, o problema da geração deles também vem bem antes disso, tá? Então, seguindo aqui, tem um dado do PNAD, né, então, que é um programa que ele faz um levantamento das casas, né, com relação à coleta de lixo. Então, esse aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês todos os links que eu estou mostrando aqui, para vocês verem as notícias na íntegra. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou, claro, ler ela na íntegra, mas aqui mostra que nós temos um grande aumento, um aumento bem considerável na quantidade de lixo, de resíduo, né, coletado e destinado nas residências, ou seja, a gente tem ali uma abrangência agora maior da ação do poder público com relação à coleta e destino de resíduos em todas as regiões, então todas elas tiveram um aumento com relação a isso. Mas, em contraponto a isso, também tem um aumento com relação à queima de resíduos por parte da população. Então, a gente já sabe, né, se não sabe, a gente deveria saber que a queima de resíduos a céu aberto, ela é considerada crime ambiental pela lei de crimes ambientais. Então, é proibido, sob qualquer hipótese, a queima de resíduos sólidos a céu aberto. E aí, essa pesquisa mostrou que realmente a gente tem ainda uma grande queima de resíduos de forma intensa, tá? Então, esses dados mostraram para nós a importância que é fazer também a gestão de resíduos e, além disso, orientar as pessoas como fazer ou como não fazer, né? Nesse caso, não queimar resíduos a céu aberto, porque é considerado crime, né? Claro que a gente pode também abordar em outro momento a questão de crimes ambientais, mas só para dar aí uma pincelada para vocês. Então, esses dados aqui trazem alguma coisa para nós, tá? Aqui tem uns dados, ó. Quantidade de lixo doméstico e hospitalar aumentou durante a pandemia de coronavírus. Bom, aqui eu queria fazer realmente uma ideia bem interessante, tá? Porque quando a gente fala de aumento de resíduos domiciliares no período de pandemia, por um primeiro momento, quando eu vi essa notícia, eu imaginei que a quantidade de resíduos orgânicos nas residências havia aumentado. Por que eu pensei isso? Tá? Porque a gente tem uma redução, e muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego, tiveram, enfim, uma série de reduções em termos financeiros, né, a grande maioria das pessoas, porque tiveram que parar de trabalhar, enfim, teve uma série de consequências com relação a isso. E nós sabemos que, por exemplo, pedir uma comida delivery, pedir enfim, uma teleentrega de algum lanche, de alguma comida, ele é mais caro do que fazer comida em casa, certo? Então, no meu entendimento, quando eu vi essa notícia, eu pensei, eu vou ver agora, né, lendo o conteúdo, de que houve um aumento na quantidade de resíduos orgânicos gerados nas residências, mas foi completamente o contrário. E aí os especialistas que falam nessa reportagem, eles comentam alguns fatores que demonstram a mudança, né, de forma de geração, né, de características de resíduos gerados nas residências.
E houve um aumento considerável nos resíduos recicláveis gerados nas residências. Mas cabe aqui também um outro ponto. Não significa que essa quantidade de resíduos recicláveis foram destinados de maneira adequada para as cooperativas de reciclagem, tá? O único dado que a gente tem até o momento é que foram gerados mais resíduos com a característica de recicláveis, mas esses resíduos acabaram não chegando nas cooperativas de reciclagem, como aquilo que nós já comentamos. Ou porque as cooperativas, então, acabaram, de fato, não trabalhando nesse período, por uma questão realmente de segurança de quem estava trabalhando, ou até mesmo porque os próprios catadores que vão e coletam os resíduos recicláveis dos containers, das lixeiras, enfim, do local de exposição residencial, eles também deixaram de ir por consequência das orientações do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, há várias hipóteses do porquê que não está chegando esses resíduos recicláveis a serem reciclados de fato. Tá? Mas o dado que é interessante aqui é que há sim um aumento em resíduos recicláveis. E aí, a explicação é porque houve um aumento na quantidade de comida sendo solicitada em casa, ou seja, na forma de delivery, takeaway, ou seja, a telebusca, houve um aumento na quantidade desse tipo de alimento sendo consumido. E é claro que todo esse alimento, ele vem em embalagens plásticas, embalagem de papelão, de papel, enfim. E aí, consequentemente, a gente tem um aumento na quantidade de resíduos recicláveis. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é que, no momento que as pessoas, então, elas passam a viver mais em casa e elas acabam, em algum momento, fazendo comida em casa, a gente deixa de ter a compra em atacado e passa a ter a compra por varejo. E aí, me chamou a atenção quando esse especialista comentou sobre isso, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. Porque quando a gente vai em restaurante, os restaurantes compram por atacado, muitas vezes até direto de um produtor, e esses alimentos, eles não vêm, muitas vezes, em uma embalagem, eles vêm a granel, ou seja, não tem uma certa embalagem ali para ser descartado. Diferentemente quando a gente vai no supermercado, tudo está em embalagem. E aí as pessoas, então, indo mais ao supermercado e fazendo também mais comida em casa, ou comprando comida de delivery, acabam gerando mais resíduos recicláveis em casa. Então, tudo aquilo que eu pensava que a gente vai acabar gerando mais resíduos orgânicos em casa, foi completamente o contrário. A gente está gerando muito mais resíduos recicláveis em casa, ou com potencial de serem reciclados, do que os orgânicos. E aí, mais um ponto. Imagine, a gente está gerando resíduos recicláveis. Se eu não sei se eu tenho o vírus da Covid, vocês não acham que, e aí fica um ponto, de repente, para vocês até comentarem no chat aí durante a minha fala, quem quiser, obviamente, fique à vontade, depois se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade também. Porque assim, se eu estou gerando esses resíduos recicláveis, só tem menos resíduos orgânicos em casa, e eu tenho a possibilidade de ter o vírus da Covid, é possível que os meus resíduos gerados tenham o vírus neles. E aí nós temos um grande problema de saúde pública aqui, porque aquele serviço de coleta não sabe que aquele meu resíduo está contaminado, a menos que eu coloque ali risco de contaminação, eu vou escrever na embalagem risco de contaminação. Aí ele vai saber que tem o risco de se contaminar com a Covid. Mas se nem eu sei que se tem o vírus, ou se já tive o vírus, como é que eu vou poder tirar as conclusões de que aquele meu resíduo gerado ele tem esse aspecto de Covid, certo? Então, aí nós temos um problema, tá? Mas, da mesma forma, vamos supor que eu tenha qualquer outro tipo de vírus. Olha só quando a gente teve lá o vírus influenza antes, do vírus da Covid, da mesma forma, né? O vírus da gripe. Tudo isso a gente pode passar por os resíduos sem saber. E aí nós temos um problema de saúde pública, né? As pessoas que vão ali manusear o resíduo na hora da coleta podem se contaminar, não precisa ser no momento da Covid. E por isso que eu achei tão importante colocar como título da nossa aula aberta de hoje, independente do período de pandemia, porque a gente tem que entender que os vírus, eles não são só no período de pandemia, e fiquem atentos, nós vamos ter mais pandemias por aí, porque já tem estudos comprovando que a relação das pandemias tem a ver com o meio ambiente. Se hoje nós temos a comprovação de que a degradação do meio ambiente está sendo cada vez maior, é óbvio que nós vamos passar por mais período de pandemia, por mais vírus, por mais períodos de grande repercussão
em termos de saúde pública, certo? Então, esses são alguns primeiros pontos que eu acho que a gente tem que observar. Vamos aqui a mais algumas notícias, deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês, tá? E aí, então, vimos aqui que a quantidade de lixo doméstico hospitalar aumentou durante a pandemia de coronavírus. Do hospital, a gente, por óbvio, né? Além disso, a gente tem outros hospitais, aqui, os chamados hospitais de campanha, que foram construídos, e aí, consequentemente, nós temos muito mais resíduos. As pessoas têm procurado muito mais o hospital, justamente pelo medo de contrair o vírus, né? E aí nós temos, obviamente, muito mais resíduos sendo gerados, tá? Aqui também nós temos uma notícia que é muito interessante, essa notícia, como gerenciar resíduos sólidos em tempos de Covid. E aí uma notícia de agora, 31 de maio de 2020, e aí eu quero separar para vocês esse trecho que diz o seguinte, ó, o tratamento inadequado, vou até sublinhar aqui, ó, o tratamento inadequado dos resíduos sólidos, principalmente, podem agravar os impactos negativos à saúde pública, já que o lixo descartado inadequadamente contamina o solo e a água. Além disso, esses resíduos podem se transformar em novos focos de insetos e pragas capazes de espalhar outras doenças em meio à pandemia. Ou seja, a gente preocupado, né, com a propagação do vírus, a gente acaba fazendo gerenciamento de maneira inadequada dos resíduos, podendo causar aí uma outra série de doenças que a gente acha que agora só tem Covid, né? Não tem nenhuma outra doença vai nos atacar a não ser a Covid. Então, a gente não pode nem ter mais sinusite agora, né? Porque se tu espirrar, todo mundo vai achar que está com Covid-19. Então, observem que as pessoas realmente elas estão preocupadas, e a gente tem visto muitos artigos de especialistas, de pessoas que realmente estudam essa área de resíduos sólidos, falando da questão da gestão de resíduos, independente desse período, independente do tipo de resíduo e onde ele é gerado. Tá? E aí, pegando o gancho da questão de geração de resíduos sólidos nas residências e nos hospitais, nós também temos os resíduos gerados em ambiente industrial e comércio e serviços, certo? Bom, de quem são as responsabilidades na geração desse tipo de resíduo? A responsabilidade é do gerador, tá? Assim como a responsabilidade na geração e disposição adequada dos resíduos domiciliares também é do gerador, ou seja, das pessoas que ali geraram aquele resíduo, certo? Bom, se a responsabilidade é da indústria, é do comércio, é do serviço, como é que ele vai fazer a gestão de resíduo classe 1 se ele nunca havia gerado resíduo classe 1? Observem, eu não estou dizendo que aquele resíduo gerado está contaminado, mas ele tem a grande probabilidade de ter a característica de ser um classe 1, ou seja, de ser um resíduo perigoso. E como que esse comércio, que antes, por exemplo, não gerava, vai fazer o gerenciamento? E aí é que vem essas cartilhas de gerenciamento de resíduos, e aí orientam, né, como descartar os resíduos. Bom, é claro que todo esse resíduo vai ter que entrar no plano de gerenciamento de resíduos já existente. Então, vamos pensar que uma indústria já tem lá o seu plano de gerenciamento de resíduos para os seus resíduos gerados normalmente, naturalmente, no seu ambiente. Já é feito lá, já é feita a identificação, a segregação, o acondicionamento interno, o transporte e a disposição adequada desses resíduos. Ou seja, já é feito um plano de gerenciamento adequado. Vamos lá lembrar dos pontos do plano de gerenciamento de resíduos. Primeiro, identificar o resíduo, saber qual é a característica dele, se ele vai se enquadrar como classe 1 ou classe 2. Depois, eu vou segregar ele adequadamente, eu vou separar ele, eu vou destinar ele conforme a sua característica, conforme a sua classificação. Depois, eu vou acondicionar ele internamente, vou fazer o transporte adequado, claro que, obviamente, com toda a segurança, dependendo da característica do resíduo. Depois, eu vou, então, destinar esse resíduo, eu vou tratar o resíduo ou eu vou dispô-lo de maneira adequada, certo? Então, essas etapas já são feitas nas indústrias. Agora, eles têm um novo resíduo gerado, que são as máscaras descartáveis, por exemplo, que podem conter o vírus da Covid. Eles têm agora outros materiais, por exemplo, restos de comida que podem ser gerados
e que podem ali estar com o vírus, porque aquele resto de comida pode entrar em contato com a pessoa que pode ter Covid. Então, aí nós temos um outro tipo de aspecto dentro de uma indústria que antes não era nem pensado. E aí, por isso que hoje nós temos o próprio órgão ambiental, ou a própria vigilância sanitária, interditando muitas indústrias. Por quê? Porque, além, obviamente, do surto de coronavírus, a gente não tem ainda um gerenciamento adequado dos resíduos dentro desse ambiente. E aí é um problema, porque ninguém sabia como fazer, certo? Até mesmo quem vai mexer nesse resíduo, quem vai transportá-lo internamente, também corre risco de contaminação. E aí tem uma outra série de coisas, aí tem as luvas, aí tem toda a vestimenta, tem que ter todo o cuidado de segurança com relação a isso, certo? Então, verifique que a gente tem uma série de problemas quando a gente fala aí de resíduos sendo gerados em ambientes não convencionais, os resíduos classe 1. Bom, eu comentei com vocês agora sobre a classificação classe 1, já venho comentando também, né? E essa classificação classe 1 ou classe 2, ele vem desta norma aqui, a norma NBR 10.004. Então, essa aqui é uma norma brasileira, está vigente ainda, de 2004, e ela classifica os resíduos em resíduos classe 1 ou resíduos classe 2. E ainda subdivide os resíduos classe 2 em classe 2A e classe 2B, certo? Bom, ele tem uma série de situações aqui, e vai nos mostrar também como é que a gente faz a classificação do resíduo. Então, eu tenho a identificação do resíduo, e eu tenho algumas características, né? Podem ver aqui nesse centro aqui, ó, que nos dão ao resíduo a característica de perigoso, classe 1. Verifiquem, ó. Então, qualquer uma dessas características dá ao resíduo gerado a classificação de classe 1. Então, nós temos aqui, ó, inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico. Então, se eu tiver qualquer uma dessas 5 características, o resíduo é considerado resíduo classe 1. O resíduo gerado hoje, o resíduo de serviço de saúde gerado em ambientes não convencionais, ele tem essa característica aqui, ó, patogênico. Ou seja, ele tem a característica de propagar doenças. Ou seja, se ele tem a característica patogênica, ele tem a característica de ser um resíduo classe 1. Isso significa que, na dúvida, se eu não sei se aquele resíduo está contaminado ou não está contaminado com um vírus, com uma carga viral, e aí esqueçam o Covid-19, pode ser qualquer carga viral, se ele tem esse potencial patogênico, ele tem a sua classificação como perigoso, como classe 1. Então, eu não vou ficar falando aqui, é um resíduo perigoso, é um resíduo não perigoso. Vou falar classe 1 e classe 2, justamente porque a gente agora já sabe essa diferença, tá? E quando ele não tem nenhuma dessas 5 características, ele pode ser classificado como classe 2, certo? Bom, aqui nós temos a classificação conforme a NBR, tá? Agora, quando a gente fala em classificação dos resíduos de serviço de saúde, e eu comentei lá no início da minha fala que aqueles resíduos agora gerados em ambientes hospitalares, gerados em ambientes de clínicas, por exemplo, onde o foco é atendimento a pessoas com suspeita ou com uma carga viral, e essa carga viral aí pode ser o Covid, pode ser qualquer outra carga viral, ele tem que ser considerado como classe 1. Essa é a primeira orientação. Mas nós temos algumas normativas, e aqui eu trago para vocês a RDC 222 de 2018, que fala sobre a característica e o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Eu só quero mostrar para vocês que aqui nessa normativa da vigilância sanitária, ele traz para nós o risco daquele tipo de resíduo. Nós estamos vendo hoje muito falar que o resíduo gerado nesse tipo de ambiente é um resíduo com um grande risco, ou seja, com um risco chamado risco biológico 3. Ou seja, quando eu falo aquele classe de risco 1, baixo risco individual,
classe de risco 2, moderado risco individual. E quando eu tenho um risco 3, eu tenho um alto risco para a comunidade, ou seja, eu tenho aqui, ó, agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória que causem patologias humanas ou animais, potencialmente letais. Ou seja, quando a gente fala de resíduos que podem estar contaminados com a carga viral da COVID, nós estamos falando de um resíduo de risco 3. E quando a gente escuta isso, a gente já sabe agora de onde vem. Vem de onde, professor? Vem lá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, da RDC 222, beleza? Então, a gente já sabe que nós temos aqui um risco 3. Ele ainda não foi considerado um risco 4, tá? Mas ainda está sendo estudada a possibilidade, inclusive, de aumentar o risco. Por quê? Porque tu aumentando o risco, tu aumenta a necessidade de um gerenciamento adequado. Então, quanto maior o risco, maior a necessidade de nós termos ações preventivas e ações de forma a ter o gerenciamento de maneira adequada, certo? Bom, e aí também dentro dessa própria norma, ele também vai nos trazer a própria definição dos resíduos, certo? Então, aqui nós temos, vamos chegar nele aqui, ó, resíduos de serviço de saúde do grupo A, resíduos com potencial presença de agentes biológicos, resíduos de serviço de saúde do grupo B, grupo C, do grupo D e do grupo E. Ou seja, quando a gente fala, e aqui eu separei até uma apresentação para a gente ver, observem aqui, acho que todo mundo consegue ver, né? Aqui eu separei essa imagem, a gente tem no próprio Google Imagens, tá? Foi de lá que eu tirei. Então, quando a gente fala da questão de resíduos de serviço de saúde, nós temos essa classificação. Então, aquele resíduo, por exemplo, resíduos recicláveis que eram gerados em ambiente de serviço de saúde, que eram classificados como classe D, e aí eram destinados de uma maneira diferenciada, ou seja, para cooperativas de reciclagem, agora ele tem que ser considerado como um resíduo classe A, ou seja, com potencial de infectar. Ou seja, tem que ser destinado todo ele como um resíduo classe A. Então, por isso que nós temos ali um aumento nos resíduos perigosos, resíduos classe 1, em detrimento da quantidade de resíduos recicláveis destinados a cooperativas de reciclagem. Então, aqui a gente já consegue ver a diferença com relação a isso na geração dos resíduos. Ok, galera? Ainda seguindo nessa mesma lógica, eu apresento aqui para vocês a nossa, digamos, a nossa política, a nossa lei maior. Então, veja que aqui eu estou fazendo um aparato geral, eu não estou sendo tão específico em determinado assunto, porque a gente precisa, claro, ver várias nuances sobre os resíduos sólidos, tá? E aqui eu trago a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz também uma série de responsabilidades e de instrumentos de gestão pública, de gestão ambiental, de gestão de resíduos de uma forma geral, que devem ser observadas, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, a diferença entre rejeitos e resíduos sólidos. A gente costuma achar que lixo é uma coisa, resíduo é outra e rejeito é outra. Vamos lá, vamos combinar aqui uma coisa. Lixo e resíduo é a mesma coisa. Tanto é que a gente fala lixo reciclável e resíduo reciclável. Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, quando a gente fala em lixo ou resíduo, é a mesma coisa. O que diferencia é resíduo de rejeito. Rejeito é tudo aquilo que a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer reciclagem. Então, observem aqui, ó, não há nenhuma forma, não há possibilidade de tratamento ou recuperação por processos tecnológicos ou economicamente viáveis. E aí, aqui a gente já vê a diferença entre resíduos e rejeitos, tá? Perdão. Então, aqui, a gente está vendo que os resíduos sólidos, ou os resíduos de serviço de saúde, que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer a reciclagem,
ou até mesmo enviá-los para um determinado tratamento, para uma determinada recuperação, porque os resíduos classe 1 muitas vezes eles não conseguem ser recuperados, eles acabam se tornando rejeitos. E por se tornar rejeitos, eles acabam, então, tendo que ser destinados de maneira ambientalmente adequada para os aterros sanitários, ou até mesmo para os aterros industriais, porque nós temos aí nos aterros industriais que são específicos para aqueles resíduos classe 1. Tá? Uma outra questão trazida pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade compartilhada. E aqui cabe uma crítica para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, primeiro porque ela ficou mais de 20 anos sendo discutida no Congresso Nacional. E aí, durante esses 20 anos, houve uma série de mudanças, né? Uma quantidade de resíduos gerados aumentou consideravelmente, ou seja, a gente teve uma série de problemas que foram ocasionados durante esses 20 anos, e que quando surgiu de fato a política para ser sancionada, ela já vinha com alguma defasagem, que, claro, algumas conseguiram ser corrigidas, mas outras ainda ficaram um pouco pendentes. E uma crítica que eu, particularmente, faço à política nacional é a questão da responsabilidade compartilhada. Por que eu faço essa crítica? Porque quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente está dando responsabilidade para todos, incluindo nós mesmos aqui, na nossa casa, que estamos gerando. Responsabilidade compartilhada é isso. É a responsabilidade de todo mundo, de todos os entes, né? Ou seja, aquele que gera, daquele que coleta, daquele que transporta, daquele que destina, que trata, enfim, que dispõe o resíduo. Seja ele distribuidor, comerciante, fabricante, consumidor, todos. Então, todos eles são responsáveis. Agora, como é que o poder público pode fiscalizar e responsabilizar? Então, aqui é mais um ponto para que vocês possam, aí, quem quiser, colocar no chat aí. Mais um ponto, e aí é bom ouvir a opinião de vocês com relação à responsabilidade compartilhada, como é que o poder público vai poder responsabilizar o consumidor pelo resíduo descartado de maneira inadequada? Como é que ele faz, digamos, essa ligação, esse elo entre o resíduo descartado e o consumidor que descartou? Como é que ele vai saber quem foi o consumidor que descartou inadequadamente? Porque uma coisa é a gente conseguir fazer uma fiscalização mais intensa sobre comerciantes, sobre fabricantes, sobre indústrias, né, sobre aqueles que têm uma licença ambiental. Né, uma coisa é a gente fazer uma fiscalização, uma responsabilização sobre esses. Agora, e os consumidores? Como é que a gente vai fazer uma fiscalização com relação a isso? Bom, e aí, dada essa crítica sobre essa responsabilidade, que muitas vezes ela acaba sendo um pouco inútil, que alguns julgados, inclusive de tribunais de justiça, já responsabilizaram o poder público, já responsabilizaram o município e os seus gestores pelo descarte inadequado dos resíduos dos consumidores, ou seja, de nós. Nós, enquanto consumidores, acabamos descartando de maneira inadequada, ou seja, no meio-fio, nas ruas, em qualquer lugar, de maneira inadequada, no terreno baldio. E aí esse resíduo pode, então, gerar um determinado impacto, e o responsável por aquele descarte inadequado, como eu não consigo identificar quem foi, na grande maioria das vezes, o responsável acaba sendo o poder público. Certo? Então, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, e aí ele fala dos consumidores, eu, sinceramente, tenho uma crítica que acho que nem deveria ter os consumidores, porque a gente não consegue, muitas vezes, conseguir fazer esse nexo entre o resíduo descartado e o consumidor. E aí, quem acaba sendo realmente o responsabilizado é o poder público. Tá? Então, escrevam aí no chat, deixa eu ver se o pessoal tem escrito alguma coisa. Cabe aqui essa crítica com relação a isso. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, nós temos esse pequeno problema. Como é que a gente vai responsabilizar aquele que gerou o resíduo e descartou de maneira inadequada? Mas alguns julgados já têm dado a responsabilidade do poder público. Por quê? Porque o poder público, através da sua gestão, não conseguiu educar a população ou fazer com que a população descartasse o resíduo de maneira adequada. E aí nós temos um grande problema. Certo? Além disso, nós temos, dentro da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos,
nós temos também a classificação com relação aos resíduos. Então, ele acaba classificando os resíduos conforme a sua periculosidade. E aí, então, ele só diz o seguinte, olha só, os resíduos são classificados quanto à sua origem, e aí diz o seguinte, ó, resíduos domiciliares, limpeza urbana, resíduos comerciais, prestadores de serviços, saneamento básico e serviço de saúde. Então, aqui ele separa. Quanto à origem, e aí quando a gente fala de resíduos domiciliares, a gente está falando de todos os resíduos. Só que voltamos no ponto inicial de que os resíduos domiciliares agora eles estão sendo um pouco diferentes, porque a gente está vivendo num período diferente, nós estamos vivendo num período de incerteza, onde a gente não sabe se aquele resíduo está contaminado ou não está contaminado, e aí os resíduos domiciliares devem ter um cuidado ainda maior, seja ele para quem está fazendo a coleta e assim por diante. Certo? Bom, nós temos a própria ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela, como eu tinha comentado com vocês, ela fez uma cartilha, e aí ele diz o seguinte, ó, resíduo de serviço de saúde, Covid-19, gerado nos domicílios, responsabilidades. Então, vejam que aqui ele traz a questão da responsabilidade compartilhada, verifiquem aqui, ó, ele traz aqui a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele fala, então, que aqueles resíduos que são gerados em atividades domésticas, então, em residências, né, são de responsabilidade do poder público, ele fala um pouco sobre isso, mas também ele fala que nós temos aqueles resíduos que agora são gerados nas residências e que têm o potencial de ter uma carga viral. Ele dá algumas possibilidades, vejam que, ao mesmo tempo que ele está dizendo que é um problema, ele também traz algumas possibilidades de solução. Esse aqui é uma cartilha, então, que veio de maio de 2020, está aqui embaixo, ó. Tá? Então, a primeira possibilidade, ele diz aqui, ó, um acordo entre o paciente e seus familiares com o serviço de saúde. O que ele está querendo dizer? E aqui ele tem nessa possibilidade, em outras possibilidades também, o seguinte, ó, se eu gerar, por exemplo, uma luva descartável que eu estava utilizando para fazer um manuseio ou fazer a limpeza em determinado ambiente, ou a máscara descartável que eu estava usando, que eu faça o descarte nos ambientes de serviço de saúde, ou seja, nas clínicas, nos postos de saúde, nos hospitais, não descartá-los em casa. Então, uma dessas possibilidades é isso. É claro que é uma possibilidade viável, mas que as pessoas, raras exceções, vão fazer. Tá? Então, é uma possibilidade? A pessoa vai lá, vai gerar um resíduo classe 1, um resíduo com uma determinada carga viral, vai até o serviço de saúde e vai descartar ele, porque tem lá a possibilidade de ter uma carga viral. Bom, é uma possibilidade. Tá? Uma outra possibilidade, o que ele fala aqui, é que o poder público, uma vez sabendo que ali há um ambiente com suspeita, ele vai agir diretamente sobre aquela residência, ele vai agir diretamente sobre um determinado condomínio, fazendo com que a gente tenha ali uma coleta e um descarte de maneira mais intensa e específica sobre aquele ambiente. Tá? Então, tem várias possibilidades. O que essa segunda possibilidade, eu acredito, seja bem mais inviável, né? Se o poder público hoje já tem certa dificuldade de fazer um gerenciamento de uma forma mais integrada, tu imagina tu saber que ali está sendo gerado um resíduo classe 1, um resíduo de serviço de saúde, e aí tu ter que ter uma coleta e uma destinação, né, um tratamento específico naquele local. É muito mais difícil. Tá? Mas aqui a gente tem um grande problema. Tá? Então, queria trazer também esse ponto dessa cartilha que traz a Associação Brasileira, então, de Engenharia Sanitária Ambiental. Tá? Outro documento, então, que foi também desenvolvido por eles, tá? Que diz o seguinte, ó, aqui ele traz a identificação do resíduo gerado, tá? Então, aquilo que nós já comentamos, ele é um resíduo do grupo A, nós já comentamos, né, grupo A, B, C, D e E, com relação ao serviço de saúde, ele é considerado o grupo A1, ou seja, um resíduo infectante com carga biológica, certo? Também é o risco biológico 3, né, conforme o próprio Ministério da Saúde já
estabeleceu, tá? E aí nós temos também a ABNT 12.808, que fala também dessa característica do resíduo. E aí eu separei aqui para nós essa NBR, então, a 12.808, que traz a classificação dos resíduos de serviço de saúde. Observem que, quando ele classifica os resíduos de serviço de saúde, ele também fala aqui, ó, resíduo classe A, resíduo infectante, A1, risco biológico. Então, ele também vai trazer aqui a classificação de que o resíduo com potencial, o que tenha micro-organismos, que tenha uma carga biológica de forma com potencial de ser infectante, então ele é resíduo classe A1. E aí, então, ele deve ser tomado todos os cuidados necessários. Tudo isso para dizer para vocês que nós temos várias normas, inclusive tem uma outra norma do CONAMA, se eu não me engano é a 358, tá? Eu não vou garantir para vocês, mas quem quiser dar uma pesquisada, se eu não me engano, é a resolução do CONAMA 358 de 2008, se eu não me engano, tá? Também vai classificar os resíduos de serviço de saúde e vai dar outras providências com relação a isso também. Então, nós temos várias resoluções, várias normativas que classificam os resíduos de forma a distingui-los, de forma a dar àquele gerador um destino mais adequado para esse tipo de resíduo. Certo? Então, aqui nós vemos isso. Deixa eu retornar aqui para a nossa... bom, retornei para cá. Bom, visto isso, galera, a gente já está aí com praticamente 1 hora já falando sobre a geração dos resíduos. O que é importante a gente notar nesse período, independente dele como era a nossa ideia inicial, é que nós temos alguns resíduos que são gerados, independente se é no serviço de saúde, e que a gente tem que ter aí um cuidado com o gerenciamento dele. Embora, muitas vezes, a gente não tenha uma orientação com relação a como descartar, ou como fazer a separação desses resíduos, como identificá-los de maneira adequada. Muitas vezes, o próprio poder público também, a gente não tem duas possibilidades, ou seja, a gente não tem uma separação na coleta de resíduo orgânico e resíduo reciclável, aí a gente acaba misturando tudo isso. Então, vai depender muito da região. Nós temos regiões que, sim, nós temos uma grande possibilidade de conseguir fazer essa separação e conseguir fazer o destino adequado, mas outras regiões a gente não tem essa possibilidade. Um outro dado que é interessante, que eu trago para vocês lá de 2018, é que no ano de 2018 foram gerados mais de 380 quilos por pessoa só no ano de 2018, ou seja, isso dá mais de 1 quilo de resíduo por pessoa. Aí vocês imaginem a gente tem que dispor, ou tem que tratar, ou tem que reciclar uma quantidade tão grande como essa de resíduos sólidos. O que nós estamos vendo hoje, e aí considerando o período de pandemia, é que nós temos, por mais que seja mais de 1 quilo de resíduo sendo gerado, nós temos uma grande diferença, que agora a gente tem mais resíduos recicláveis sendo gerados e menos sendo colocado para reciclagem, e nós temos mais resíduos classe 1 sendo gerados, e aí é um problema de saúde pública, porque nós não temos como fazer o gerenciamento adequado desses resíduos.